Igual, por exemplo, o Diego. Ele ainda está... Oi, professor. Boa noite. E aí, Presleyson, tudo bem, Presleyson? Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo. É um prazer ter o senhor conosco. Professor Marco, a nossa aula está sendo gravada. O senhor tem alguma objeção quanto a isso? Tem algum problema, não? Problema. Legal. Bom que ficará disponível para outros colegas assistir outras vezes, né, em outro momento. Professor, deixa eu apresentar primeiro, né? Eu sou Presley, sou professor aqui da ENGE. Quero te agradecer mais uma vez, né? A nossa disciplina de engenharia de software, ela usa basicamente o seu material. Eu tive muitas recomendações do senhor pelo professor Cristiano e também pelo professor Felipe de Filippo. Eu tentei articular aqui dentro da ENGE que as duas turmas de engenharia de software tivessem presente na palestra do senhor, mas por problemas de agenda isso não foi possível. Mas aí nós vamos gravar e eu vou repassar essa mensagem para os outros colegas da faculdade. Aqui a nossa turma ela está no 4º período, né? Quase aí no meio do curso. Já falei para eles como é que vai conduzir, né? Nós vamos começar agora às 19 até às 20, aí 10 minutinhos para pergunta. Me permita fazer uma breve apresentação do senhor para que o senhor possa conduzir. Bom, pessoal, o professor Marco Túlio, ele é doutor em ciência da computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde atualmente é professor associado do Departamento de Ciência da Computação desde 2010. Anteriormente, ele foi professor da PUC-Minas por 10 anos. Os seus interesses de pesquisa concentram em engenharia de software, especificamente nas áreas de manutenção e evolução de software e mineração de requisitos de software. Ele também é bolsista de produtividade nível 1D do CNPq e bolsista do programa Pesquisador Mineiro PPM da FAPEMIG, desde a criação do programa em 2017. É autor de cerca de mais de 100 artigos periódicos em conferências internacionais e pelo menos outras centenas de publicações em veículos nacionais. Junto aos seus alunos, já receberam também mais de 25 premiações em eventos e concursos nacionais e internacionais na área da ciência da computação. Tem procurado estabelecer colaborações produtivas com a comunidade internacional em sua área, possuindo artigos de coautoria com mais de 10 pesquisadores de países como a França, Canadá, Holanda, Itália, Estados Unidos e Chile. Orientou mais de 30 dissertações de mestrado, 10 teses de doutorado e um projeto de pós-doutorado. Desde 2010, coordena o Applied Software Engineer Research Group do DCC, da Universidade Federal de Minas. É responsável também pelo CS Index BR, um sistema que oferece informações transparentes sobre a produção científica brasileira em ciência da computação. E, em 2020, publicou o livro-texto Engenharia de Software Moderna, a qual nós usamos na nossa disciplina, que está sendo adotado por diversos cursos de graduação na área da ciência da computação. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Obrigado, Presley. É um prazer te conhecer, né? A gente está se conhecendo aqui à distância. Eu que agradeço o seu convite. O maior prazer fazer essa palestra aí para a ENGE. Não conheço vocês pessoalmente, mas tenho boas referências daí. Sou um grande admirador do Brasil, do trabalho dos jesuítas. Queria dizer isso daqui. Então, assim, um prazer falar com vocês aí. Eu acho que a gente pode fazer uma apresentação um pouco mais informal. Vou só dar um overview de algumas coisas assim, até que me motivaram a trabalhar nesse livro, e vocês podem ficar à vontade para fazer quaisquer perguntas. Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela. Eu não sou muito acostumado com tela inteira. Será que eu tenho que compartilhar? Enquanto isso, professor, boa noite, Marcos Túlio. Eu sou o Diego, né? Eu falo no nome de toda a turma. Seja bem-vindo. A gente estava ansioso por essa palestra. Entendi. Então, vai ser muito, muito legal. A gente espera poder surpreender e fazer muitas perguntas para o senhor.
Bom, prazer, Diego. Fica à vontade, pode perguntar o quanto você quiser, entendeu? O Presley, isso parece que eu não estou com permissão de compartilhar. Só um minutinho, professor. Deixa eu alterar uma coisa aqui. Deixa eu esquecer aqui. Ver. Opções da reunião. Pode apresentar todos. Verifica. Está salvando. Verifica, por gentileza, professor. Agora sim, agora sim. Obrigado. Sim, deixa eu só ver como que eu vou fazer aqui, como é que eu vou apresentar isso daqui. Aqui. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estamos sim. Está funcionando, né? Está funcionando, né? Então, assim, obrigado pelo convite de novo, né? Vamos começar. Deixa eu só me posicionar melhor aqui, né? É um prazer, então, falar com vocês, né? Vou fazer essa apresentação aqui breve, fique à vontade aí para a gente ir conversando sem maiores problemas. Eu sempre gosto dessa frase, que no futuro toda empresa vai ser uma empresa de software. Essa frase tem alguns autores, às vezes não são muito bem definidos, mas a ideia é muito clara, que no futuro, se uma empresa não se digitalizar, ela vai enfrentar dificuldades graves para sobreviver. Só para dar um exemplo aqui, 42% dos brasileiros possuem hoje contas em bancos digitais. O banco digital é aquele que, tipo Nubank, Inter, C6, etc., que vocês conhecem. 42% dos brasileiros já têm uma conta nesse banco. Provavelmente, se eu perguntar para os alunos aqui, a maior parte de vocês, né, mais de 42% tem, porque quanto mais jovem a parcela da população, essa percentagem de 42% até sobe. O que é um banco digital? O banco digital, eu acho que eu já falei aqui, é aquele que não tem agências físicas. Se ele não tem agência física, o que ele tem? Ele tem software. Ele substitui, né, eu acho que é muito óbvio isso, talvez vocês não tenham pensado ainda, mas substituir umas agências físicas por software, né? Por engenheiros de software. Então, um banco digital, no fundo, ele é movido por sistemas que são construídos por engenheiros de software. Mas isso não vale só também para banco. Não é só banco que está se digitalizando. É impressionante esse número, né? Mas um carro relativamente moderno, não é o carro topo, não é uma Ferrari, Lamborghini, não. Um carro moderno tem 100 milhões de linhas de código. O carro moderno chega a ter 100 milhões de linhas de código. Tá? Hoje já é comum, dependendo do carro, você ter que levar o carro na concessionária para resolver um bug, para corrigir bugs. A indústria automobilística hoje é uma indústria digital. O carro é movido por software. Mas também não são só bancos e só carros que estão se digitalizando, ou seja, se transformando em empresas de software. Quando a gente ouve essa palavra assim, uma empresa, né, digital, um processo de digitalização, na verdade isso significa que a empresa está se transformando numa empresa de software. Né? Também não sei se vocês já pensaram nisso, deixa eu tentar posicionar o Teams melhor aqui, só um segundo. Vocês estão me vendo no Teams? Não, né? Está funcionando? Tá, né? Tá, beleza, né? Mas isso também não vale só para... Vou só posicionar o Teams aqui, só um pouquinho que eu... Desculpa, pessoal. Está funcionando, né? Um segundo. Sim. Ainda está funcionando? Tá, né? Está funcionando, né? Sim. Tá, beleza. Desculpa, me perdi aqui, né? Mas eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas isso não vale só para bancos e para a indústria automobilística. A maior empresa de táxi do mundo, ela não tem carros, provavelmente é o Uber. O Uber é uma empresa de táxi. E ela não tem nenhum bem físico, nenhum carro.
A maior empresa de hospedagem do mundo, por exemplo, o Airbnb, provavelmente, ele não tem hotéis. O maior varejista, que é a Amazon, ela não tem lojas físicas. O maior cinema do mundo hoje em dia, se você quiser interpretar assim, é a Netflix, que ela também não tem salas físicas, né? Então, o que o Uber... Se o Uber não tem carro, se o Airbnb não tem hotéis, se a Amazon não tem lojas, se a Netflix não tem salas de cinema, o que essas empresas têm, então? Alguém consegue me dizer? O que elas têm? Oi? Boa noite. Elas Boa noite. têm software. Elas têm software, elas são essas empresas digitais que eu estou dizendo aqui, empresas movidas a software. Elas não têm carros, não têm nada físico, mas são empresas digitais. Vocês estão lembrados da frase, né? No futuro, toda empresa vai ser uma empresa de software. Toda empresa, não interessa se o ramo dela é transporte urbano, se é hospedagem, se é varejo, se é diversão. No futuro, toda empresa vai ser uma empresa de software. Tem mais 3 aspectos aqui que eu gostaria de comentar com vocês também, que eu chamo de paradoxo da área de TI, que eu chamo de trabalho remoto e essa questão de startups. O paradoxo da área de TI é uma coisa que vale não só no Brasil, mas, né, vamos falar do Brasil aqui. Todo mundo sabe que a gente tem uma tragédia no Brasil atualmente, que é a taxa de desemprego, né? Os problemas, né, trágicos, né, tristes, desemprego, então um problema familiar terrível, né? É uma tragédia, é um dos maiores problemas do Brasil. A taxa de desemprego, inclusive, ela aumentou com a pandemia, né? Está batendo recorde o desemprego provavelmente. Por outro lado, eu não sei se vocês já viram isso aqui, a Localiza, no início do ano, abriu um programa de treinamento de desenvolvedores, onde ela dava, provavelmente está dando ainda, um curso de formação de desenvolvedores gratuito e pagava uma bolsa ainda para as pessoas. No país do desemprego, que as pessoas não têm emprego, tem uma empresa dando um treinamento e pagando para as pessoas fazerem esse treinamento. Isso que eu chamo de paradoxo da área de TI, né? No país de desemprego, faltam vagas para desenvolvedores. Nunca houve tanta vaga para engenheiro de software como nós temos hoje em dia, né? O mercado de tecnologia tem aumento de 310% no número de vagas, né? Tem 260 mil vagas sem dono na área de tecnologia, né? Isso é muito interessante, porque no país do desemprego existe um setor onde as empresas estão caçando desenvolvedores. Talvez seja um pouco isso, estou exagerando um pouquinho, mas não é tanto assim, né? Então isso eu chamo de paradoxo da área de TI. Uma segunda coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente, né? Acho que vocês sabem disso também, né? É que a coisa virou, né? A maior parte das vagas hoje em dia para desenvolvedores, mesmo após a pandemia, vagas fixas, não é temporário, não. Trabalho remoto para sempre. Tem esse dado aqui, é do mercado americano, grande parte dele é o mercado americano, mas 77% das vagas hoje são remotas e 25% são presenciais, né? Somando ali dá mais de 100, porque deve ter uma interseção. Então, é interessante aqui que isso, desculpa aqui, pessoal, isso era antes da pandemia, né? Antes da pandemia, tá vendo? Presencial dominava, era o contrário, né? Veio a pandemia, a coisa se inverteu, tá? Presencial caiu de 70 para 25 e o remoto, que era 25, alguma coisa assim, subiu para 77%. Isso é um dado, outra coisa interessante também, que nesse mesmo estudo aqui, 30% das vagas eram para Vale do Silício, São Francisco, né? aquelas empresas, Google, Apple, Vale do São Francisco, Vale do Silício, a região de São Francisco.
Isso caiu, isso está caindo para 13% hoje, né? Então, as empresas 30% lá num determinado período chegavam a pedir pessoas para trabalhar em São Francisco, isso caiu para 13%. Por que isso é importante para a gente? Por que é importante para a gente isso? Por que eu acho que isso é uma mudança muito importante para nós, para vocês? Porque vocês podem morar em Belo Horizonte e trabalhar para uma empresa de fora. Isso é cada vez mais possível, mais real, uma possibilidade mais concreta. Você não precisa mudar para São Francisco, para fora do Brasil, para trabalhar numa dessas empresas. Você pode trabalhar delas, ganhar em dólar, etc., etc., morando em Belo Horizonte ou em qualquer outra cidade por aí. Nunca houve também, terceiro ponto aqui, né, tanta vaga, tanta oportunidade para a criação de startups, empreendedorismo muito relacionado com software. O terceiro ponto que eu estou falando, isso hoje em dia, né, esse mercado hoje em dia também está extremamente aquecido. Só para vocês terem uma ideia, esse site chamado TechCrunch, não sei se vocês acessam ele, mas é um site de notícias sobre startups, mercado de venture capital, né, capital de investimento, esse mercado de startups. Isso foram notícias de agosto de 2021, que eu peguei nesse site, notícias noticiando empresas brasileiras, startups brasileiras, eu não conheço todas, mas, por exemplo, Quinto Andar, né? Petlove, não conheço, uma fintech chamada Cora, Cove, né? Um marketplace aqui de alguma coisa de carros chamado Instacarro, empresas brasileiras, startups brasileiras que receberam investimento, aporte de capital vindo de fora. Milhões de dólares vindo de fora, só em agosto. Isso aqui são notícias de agosto. Tá? Quinto Andar, né, que é uma empresa que faz uma locação de imóveis, né, uma locadora digital, uma imobiliária, desculpa, digital, hoje ela vale 5,1 bilhões de dólares. Então, olha só, recapitulando, nós temos um paradoxo, que faltam vagas. Grande parte dessas vagas, hoje em dia, são remotas. Você pode trabalhar para empresas de qualquer lugar do mundo. E essa coisa de empreendedorismo, oportunidades de criação de startups, empresas digitais, isso nunca foi tão forte. Isso aqui são unicórnios e quase unicórnios brasileiros. Vocês conhecem o que significa a palavra unicórnio? Alguém consegue me dizer? O que é unicórnio e o que é quase unicórnio? Alguém sabe me dizer? Para mim só veio o ser mitológico, mas fora isso não tenho nem ideia. Unicórnio é o nome que esse pessoal do mercado, Diego, dá para empresas que valem $1 bilhão. Eu confundo se é $1 bilhão ou $1 bilhão, mas eu acho que é $1 bilhão. Eu não sei porque, qual a ligação disso com o unicórnio lá, mas deve ter alguma ligação. É dólares mesmo. São valores, dólares, né? São as unicórnios brasileiras e as quase unicórnios brasileiras. As unicórnios, 99, Nubank, Gympass, Log, Quinto Andar, né? Quase unicórnio C6, Conta Azul, etc, etc. Essas são as empresas que eu acho que divulgam esses dados. Chama atenção ali, o que chama a atenção de vocês nesses números? Que a maior se localiza em São Paulo, a maior parte. A maior parte é de São Paulo. Nós precisamos ter mais unicórnios em Minas Gerais. É a mensagem que eu quero passar ali. Tá? A gente precisa ter mais unicórnios em Minas Gerais. Sei lá, são 22 mais 3, né? 25, 28, né? De 28,
22 estão em São Paulo, apenas uma em Minas Gerais. Nós temos ainda uma concentração dessa história de startups, empreendedorismo muito forte em São Paulo. Por que eu estou dando essa grande introdução aqui? Estou dizendo para vocês, talvez vocês já saibam, etc., é que é o seguinte: no futuro existe uma grande... Isso eu gosto de falar para meus alunos, dou essa introdução para falar assim: no futuro existe uma grande possibilidade de você ser um engenheiro de software. Um engenheiro de software ou um outro nome que o mercado dê para isso. Full Stack Developer, Front-End Developer, Back-End Developer, Mobile Developer, Tech Leader, Arquiteto de Software, Product Owner, Scrum Master e etc. Tudo isso para mim é engenheiro de software de uma maneira mais genérica. No futuro, nós estamos aqui, né, o Presley, nós estamos trabalhando para que vocês sejam engenheiros de software. Tá? Se vocês vão ser engenheiros de software, a questão toda é o seguinte: o que eu preciso para ser um excelente engenheiro de software? Eu vou tentar responder um pouco disso agora aqui, já caminhando já para uma segunda metade da minha apresentação. Não é fácil ser um engenheiro de software. Existem desafios, tá? Não é uma profissão assim tão simples, tão fácil. Claro que existem desafios. Tá? É preciso ter fundamentos de programação, conhecer de algoritmos, estruturas de dados, né? Lógica de programação, tá? Resolver problemas de forma computacional, raciocinar computacionalmente. Essa formação básica é muito importante em engenharia de software, hoje em dia. Antes, a gente se dizia assim: o engenheiro de software ele não programa, mas hoje em dia isso está um pouco... Isso mudou bastante. Tá? Então, esses são os fundamentos. E tem a parte de engenharia de software em si, que talvez vocês estão estudando agora, né, na disciplina com o Presley, que tem a sua parte de conceitos e tem a parte de prática, tem a parte de fundamentos e tem a parte prática. Tá? Engenharia de software, depois que você tiver a base, existe essa divisão, entendeu? Essas duas coisas nas quais você tem que ser bom. Tem os conceitos, os fundamentos, os princípios, as principais práticas da área, mas tem também a tecnologia, os frameworks, as linguagens. Isso também é importante. Conhecer essa prática, ter esse domínio prático ou tecnológico, isso também é importante. Então, eu gosto de dividir engenharia de software em fundamentos e prática. Okay? Depois, para terminar, né, no terceiro nível aqui, tem duas coisas que são muito importantes. Soft skills e ter uma visão de negócio ou de empreendedorismo, entender, mesmo que você não vá montar uma empresa, mesmo que você trabalhe para uma determinada empresa. Hoje, o engenheiro de software não pode ser um cara que só codifica. Ele tem que saber também quais são os valores do negócio, né? As principais alavancas que movimentam o setor, o domínio de negócio da empresa na qual ele trabalha. Se você é um empreendedor, mais ainda. Mas hoje o engenheiro de software não pode ser um cara só bitolado que chega às coisas e ele implementa sem questionar, sem entender o valor, por que aquilo existe, né? E por que aquilo, qual o problema de negócio que aquilo vai resolver. Tudo bem, pessoal? Então, assim, talvez esse seja um slide muito importante. A gente tem que ser bom em todas essas coisas. Por isso que tem esse desafio. Você tem que conhecer os fundamentos de programação, os fundamentos de engenharia de software, a prática, a tecnologia de engenharia de software, ter bons soft skills e entender do negócio no qual você vai trabalhar, pelo menos minimamente.
Pré-requisito, né? Então, vou falar de cada um deles aqui. Pré-requisito, como eu já disse, né? Você tem que gostar de programar, você tem que saber programar, você tem que dominar o algoritmo de estruturas de dados, isso é super importante. Mas também isso não é tudo, você tem que saber trabalhar em equipe, né? Software hoje em dia é desenvolvido em equipe. Eu estou falando coisas muito óbvias aqui, mas eu acho importante destacar aqui para vocês isso, né? Software hoje em dia é um trabalho em equipe. O que são soft skills? São habilidades interpessoais. Quando você trabalha com pessoas, você tem que ter algumas dessas habilidades, né, interpessoais. Você tem que saber trabalhar em equipe, né? Você tem que saber se comunicar, você tem que saber falar, você tem que saber se expressar, você tem que saber escrever, você tem que saber respeitar as pessoas, você tem que ter iniciativa, você tem que ter capacidade de raciocínio, capacidades interpessoais. Isso é super importante hoje em dia. Tá? Aquele desenvolvedor que só codifica o dia inteiro e que dá problema o dia inteiro de relacionamento com a empresa, ele também, com as outras pessoas, ele também, hoje em dia, o espaço dele está ficando cada vez menor. Então, assim, saber se portar em equipe, isso hoje em dia é muito importante. O que é mais importante? Os hard skills, as habilidades técnicas, ou soft skills, as habilidades comportamentais? O que é mais importante na formação de um engenheiro de software? Capacidade técnica ou esses soft skills? Aí eu gosto de dar uma solução assim, as duas coisas. Você está entendendo? As duas coisas. A profissão de engenharia de software hoje é muito demandada, muito importante. No futuro, toda empresa vai ser uma empresa de software, mas existem também aqui desafios, que é que você balancear essas duas coisas. Muito difícil, né? Isso é desafiador fazer isso. Né? Por que um profissional de engenharia de software hoje em dia é extremamente valorizado, né? Porque é difícil você ter essas habilidades, minimamente falando. Né? Tem pessoas que são muito boas de soft skills, mas o cara não produz nada. Tem um cara que até produz, mas ele dá trabalho o dia inteiro de relacionamento e etc. Né? As duas coisas são ruins. Por fim, precisa dominar conceitos e práticas de engenharia de software, né? Que foi basicamente a ideia, né, que eu tento tratar com o livro que eu escrevi, né? Publiquei um pouquinho antes da pandemia, em 2020, né? Já tem um tempão, né? Um tempo atualmente a gente nem lembra mais, mas no início de 2020, então fazendo quase 2 anos, né? Que o que eu quis tratar é essa parte aqui de fundamentos. Essa parte de fundamentos aqui, que eu vou falar um pouco mais para vocês. Tá? Então, assim, o que é engenharia de software? Talvez você já sabe, você tem a parte de processos, você tem, né, quais são os fundamentos de engenharia de software? A gente tem a parte de processos, tem a parte de requisitos, projeto de arquitetura, testes e manutenção, DevOps. Como eu estou dizendo aqui, engenharia de software é um trabalho em equipe, né? Hoje em dia, os processos de desenvolvimento de software são mais ágeis, mais simples, mais leves, mas precisa ter processo. Você não pode botar as pessoas numa sala ou trabalhando remotamente e falar com elas assim, trabalhem, produzam software. Tem que ter algumas regras, alguma ordem, algum fluxo, algumas cerimônias, alguns eventos, que nada mais é do que essa história de processo. Vocês sabem disso, né? Assim, há muito tempo atrás, na minha época, o desenvolvimento de software era muito diferente, você tinha essa história de waterfall, né? O mundo era muito diferente, o mundo em 20, 30 anos mudou muito, mas antes, para fazer um sistema, você ficava 1 ano analisando, levantando os requisitos. Depois você ficava mais 1 ano analisando o problema. Depois você fazia um punhado de diagramas para documentar o projeto da sua solução. Aí no 3º ano você começava a codificar.
No quarto ano, digamos assim, né, você começava a pensar nos testes. Depois de 5 anos ou mais, você ia implantar o sistema, que é essa cascata que a gente costuma chamar de waterfall. Antigamente, você pensava no sistema para chegar na mão do usuário final daqui a alguns anos, 2, 3 anos, 4, talvez até 5, igual eu falei aqui. Hoje em dia, se você fizer isso, vai acontecer o que, pessoal? Se eu prometer para vocês um sistema daqui a 5 anos, o que vai acontecer? Provavelmente Vai ficar o sistema obsoleto, vai né? ficar obsoleto. Sim. Daqui a 5 anos já teve de novo uma epidemia de Covid, o mundo virou de cima para baixo, já teve Bitcoin, não sei o quê. E aquele sistema vai ficar obsoleto. O mundo já mudou. O mundo mudou. Não dá mais para você prometer que vai me entregar um software só daqui a 5 anos. Quando você me entregar, se for daqui a 5 anos, eu não vou precisar dele mais. Ele não vai me ser útil. Aí tem toda essa ideia dessa revolução realmente que aconteceu em engenharia de software, que é essa história de métodos ágeis. Isso foi uma revolução, mudou o mundo de desenvolvimento de software. Né? Software hoje, isso é um estudo que nós fizemos ano passado, até com empresas brasileiras. Só para vocês terem ideia, as empresas brasileiras hoje, uma pesquisa que a gente fez até num outro cenário, 87% delas dizem que desenvolvem software de acordo com algum método ágil, Scrum, Kanban, etc. Então, você vê assim, ágil venceu. Waterfall praticamente acabou. O mundo mudou. E nós não podemos esperar mais anos para entregar software. Nós precisamos entregar software de uma maneira mais rápida, entre aspas, na palavra rápida é perigosa, mas, entre aspas, de uma forma mais ágil, de uma forma mais frequente, que é essa essência de métodos ágeis, né? Métodos ágeis, talvez uma ideia central é que você vai fazer um sistema em interações, ou sprints, se você quiser, né? Mas você vai fazendo aos pouquinhos, e ao fim de cada interação, você entrega valor para o seu cliente. Você faz uma entrega para ele. Nem que seja um pequeno pedaço do sistema, mas ele já tem uma noção do que você está desenvolvendo para ele. Ele já pode usar um pedacinho do seu sistema. Eu não sei, pode parecer muito óbvio e muito trivial, mas isso é muito importante. Não fazer grandes entregas de software. Hoje a gente desenvolve software em entregas pequenas para ir criando uma sintonia com o nosso cliente ou com o nosso usuário, uma conexão com ele, para ele já ter uma ideia do que a gente está, para a gente ter uma ideia do que ele está pensando e para que ele tenha uma ideia do que nós estamos desenvolvendo para ele. Então, você tem que ter essa conexão com o seu usuário, tá? Essa conexão mais frequente, mais próxima com o seu usuário, que, no fundo, é a ideia central de métodos ágeis. Nós até já falamos aqui, né? Um problema mortal da área de engenharia de software, provavelmente isso é típico de engenharia de software, talvez não seja muito menos comum em outras engenharias. Mas a pior coisa que pode acontecer com a gente é aquilo que eu falei. Você passar anos desenvolvendo um sistema ou levantando os seus requisitos e depois o cliente dizer, não é isso que eu preciso. Psicologicamente, isso é a pior coisa que pode existir. Você trabalhar, gastar dinheiro, investimento, etc., e depois o cliente dizer que não quer aquilo. Aí tem esse exemplozinho aqui, muito simples, mas é só para ilustrar, talvez até vocês já conheçam, né? Eu gosto só de fazer esse pequeno exercício, ele é simples, mas é só para reforçar e essa parte aqui, né? Suponha que te pediram para implementar um carro. Eu chego aqui para vocês e falo, gente, vocês são da Engie aí, vocês podiam me ajudar? Eu estou precisando de implementar um carro aqui.
Tá? Como é que vocês vão implementar um carro para mim? Vocês falam assim, Marco Túlio, beleza, nós estamos aqui, vamos sim te ajudar, vamos implementar o seu carro, vamos fazer, nós vamos trabalhar para você, mas a primeira versão do carro, nós vamos te dar um patinete daqui a 15 dias. Você quer um carro? Beleza, daqui a 15 dias nós vamos te dar um patinete. Por quê? Porque às vezes eu peço o carro, mas eu quero ir na padaria da esquina. Entendeu? Às vezes eu estou imaginando um carro lá, uma Ferrari, mas o que eu preciso é dar uma voltazinha no meu bairro, que é, digamos, que é todo plano, eu moro na Pampulha, eu gosto de dar algumas voltazinhas lá. Aí você me entrega um patinete, de repente o patinete até já me ajuda um pouco, tá? Já me resolve algum problema. Mas aí depois você fala, eu falo, não, mas agora às vezes eu tenho que fazer. Pessoal, beleza, muito bom, o patinete seu está legal, mas assim, eu preciso de mais. Eu realmente, nós precisamos avançar. Tá? Agora, então, assim, eu preciso fazer uns passeios mais longos e põe um motorzinho nesse patinete de vocês que já está me ajudando, entendeu? Agora eu já faço um passeio um pouquinho mais longo e agora o patinete, segundo sprint, daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, hoje eu tenho um patinete com motor. Aí, tudo bem, eu falo, pessoal, não dá, porque esse patinete não é muito desconfortável, eu tenho que andar em pé e etc. Eu não preciso sentar, entendeu? Eu preciso sentar, eu estou querendo... Então, vou colocar agora uma bicicleta, talvez motorizada, que eu possa sentar e etc. Tá vendo? Agora eu vou te dar uma moto agora aqui, que aí você já pode até fazer algumas viagenzinhas aqui na região de Belo Horizonte, e está aqui o seu Uno na enésima versão do sistema. Espero que eu não tenha sido tão ingênuo com vocês, mas essa é a ideia de desenvolvimento de software atualmente. Quando o cliente te pede um carro, entrega alguma coisa de valor que pode ter valor para ele o quanto antes, um patinete. Porque aí você começa a dialogar, entender o contexto, a realidade, as necessidades, o mundo do seu cliente. Você estabelece uma conexão com ele. E vai melhorando o produto até chegar num carro que ele está querendo. Um pouco ingênuo, mas muitas vezes também o cliente pede um carro e ele está querendo um patinete. Com muita frequência, às vezes, o cara te pede uma coisa e nem sabe o que ele quer. Isso acontece. Você entrega um carro quando ele precisa de um patinete. Às vezes ele pede carro e ele quer carro. Mas às vezes ele pede carro e um patinete resolve o problema dele. Tá? Isso é agilidade. Agilidade é ter parceria constante no seu cliente. Entregar valor para ele sempre. Entender muito bem do que o seu cliente está precisando. Tá? E fazer entregas constantes de valor de sistemas, de partes de um sistema para ele. Essa história do patinete com etc, é o tal do MVP. Acho que vocês conhecem hoje em dia, extremamente famoso, né? Esse ficou todo famoso, né? Você não constrói um produto de uma vez, você faz um mínimo produto viável para você ir validando com o seu cliente. Tá? Se você for montar uma empresa hoje em dia, você não vai ficar 1 ano programando, loucura. 95% dos casos é loucura. Você não pode ficar 1 ano desenvolvendo um sistema na sua casa fechada sem ouvir os clientes. Tá? Loucura total. Você tem que fazer um protótipo, um patinete, o quanto antes para os seus clientes. Beleza? Então, nós já estamos aqui processo, já estamos requisitos, mas também não é só isso, né? Você tem que entender um pouco, você tem que conhecer um pouco de arquitetura, de projeto de software, porque, né, esse software tem uma arquitetura, então você tem modelos arquiteturais, padrões arquiteturais, microserviços, pub sub, MVC, camadas, arquitetura hexagonal, arquitetura limpa. O engenheiro de software tem que saber dessas coisas, porque o sistema dele vai crescer, e quando o sistema vai crescer, você tem que crescer de uma maneira organizada. Para isso que serve a arquitetura, para botar ordem no projeto do seu sistema. Tá? Essa aqui, só para ilustrar, essa é a arquitetura dos sistemas da Uber em 2018. Você pode entender cada pontinho desse daqui como sendo um programa.
um pequeno sistema, um pequeno serviço, um microserviço. Então, olha a complexidade desse negócio. Olha quantos pequenos sistemas, microserviços a Uber tinha em 2018, há 2, 3 anos atrás. Tem que ter uma mente que está pensando essas coisas. Códigos sem testes, estou avançando, né? Mas a gente tem que se preocupar com a parte de testes, né? Eu vou voltar muito aqui em Waterfall, mostrei aqui, normalmente você escrevia testes lá no final, né? Opa, estou perdido aqui. É só escrever testes lá no final. Vocês estão vendo, né? Hoje em dia, quando eu tenho esse programa aqui, essa função fatorial, fat igual a 1, faz um for para calcular o fatorial, retorna o fatorial. Qual o problema desse código? Qual o problema dessa função fatorial que eu escrevi aqui em Java? Qual o código que está faltando na direita ali? Vamos ver se você conseguir, se minha explicação está sendo boa. Qual o código que está faltando ali? Está vendo a função fatorial? A gente nunca deve escrever. Essa função fatorial está faltando uma coisa nela. Está faltando um código aqui na direita. Que código que é esse? É o teste da função fatorial. A gente nunca mais escreve... Pessoal, eu exagero um pouco. Entendeu? Quando eu falo assim, nunca, é quase nunca. Entendeu? Às vezes eu exagero. Quando eu falo assim, toda empresa vai ser uma empresa de software. Não, a maioria das empresas vão ser uma empresa de software. O Waterfall morreu? Não. 87% das empresas são ágil. Quase sempre você não escreve a função fatorial sozinha. Do lado da função fatorial, você escreve os testes, pelo menos os testes de unidade da sua função fatorial. Então, o engenheiro de software hoje em dia tem que saber escrever testes. A gente não escreve a função fatorial sozinha. A gente escreve a função fatorial e o teste de unidade dela. Eu sempre gosto de dizer, vocês estão achando que eu estou inventando, eu gosto de dizer para os meus alunos, vocês estão achando que eu estou aqui, né, enchendo cabeças suas de coisas para fazer e etc. Eu gosto de dar esses exemplos. No Google, todo código de produção, função fatorial, tem que ter testes de unidade. Ali é até uma frase que eu peguei de um artigo deles. Todo código de produção tem que ter testes de unidade. No Facebook, os engenheiros são responsáveis por escrever os testes de unidade de qualquer código novo. Habilidade, veja que eu estou falando de várias coisas, estou mudando muito rápido o assunto aqui, mas é as coisas. Processo, requisitos, projeto, arquitetura, testes. Falta uma última coisa. Muito importante também. Não adianta ter processo, não adianta ter requisitos, não adianta ter a melhor arquitetura, não adianta todo o código ter testes. Falta o quê? Botar o código em produção. Implantar, colocar em produção. Que, no fundo, é essa história de DevOps, né? O Ops, os operadores, é que às vezes a gente chama assim, o pessoal da TI. Entendeu? Sabe o que a gente fala? O pessoal da TI. Na minha época, a gente falava assim, talvez você nunca ouviu falar esse termo, o pessoal do CPD, entendeu? O pessoal que trabalha lá no subsolo, o pessoal da rede, às vezes. Sabe esse pessoal da rede, o pessoal da TI? A gente tem que trabalhar junto com eles. Porque eles que colocam o nosso software em produção. E nós queremos colocar software em produção com muita frequência hoje em dia. Não é só fazer um patinete. Vocês estão me entendendo? Eu preciso colocar um patinete em produção. Eu preciso colocar o patinete em produção. Então eu tenho que trabalhar junto com os caras que põem o patinete na rua. Que é o pessoal da TI, os operadores. Eu preciso ser amigo deles. Vocês estão me entendendo? Eu não posso ficar brigando com eles, porque senão eles... Eu tenho que ser amigo desses caras. A gente tem que ter sintonia com eles.
Porque eles que põem o nosso código em produção, que em essência é a ideia de DevOps que eu falei aqui. DevOps é fazer os desenvolvedores trabalharem junto com os operadores, as pessoas que vão colocar o software em produção. Para terminar, esse é só um dado aqui, que você vê quantas linhas de código um desenvolvedor do Facebook coloca em produção por semana. Linhas modificadas ou adicionadas por desenvolvedor que são deployadas por semana no Facebook. Então, você vê assim, sei lá, vamos pegar uma média aqui, 300 linhas de código. Por semana, um desenvolvedor, ele coloca em produção 300 linhas de código. Não acho pouco, eu acho muito, porque isso não é escrever as linhas, não. É escrever, fazer os testes, né? Entender os requisitos, verificar se aquilo está de acordo com a arquitetura, escrever os testes, botar em produção. Se você não coloca em produção, né? Não adianta. Concluindo, pessoal, eu acho que essa é a melhor época para estudar engenharia de software. Esse é o motivo da minha apresentação aqui para vocês. É só para dizer para vocês que provavelmente esta é a melhor época para estudar engenharia de software, ou sistemas de informação, ou ciência da computação. Tá? Acho que vocês têm o privilégio de estar na melhor época dos últimos anos para ser um excelente engenheiro de software. Era isso. Muito obrigado, professor. Pessoal, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Eu tenho algumas aqui também. Só abrir o microfone e pode ficar à vontade. O Marcos, né? O Diego Isso. aqui. Tudo bem, Diego? Eu queria saber por que você acha que essa área de engenharia de software está, além da demanda, né? Está tão com falta de profissionais. Com falta? Isso, porque tem muita vaga, né? E poucas pessoas para suprir ela. Diego, essa é uma excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Eu não sei te dar uma resposta perfeita, exata, assim. Não sei. É uma excelente pergunta. E, assim, eu acho que o problema é difícil, né? Então, acho que não existe uma resposta única. Mas eu vou te dar duas respostas. Vou te dar três respostas. Que aí eu vou botar a culpa em todo mundo. Entendeu? É difícil formar um engenheiro de software. Não é fácil. É exigente a profissão. É difícil. Vamos ser sinceros. Às vezes eu sinto também algumas empresas pedindo demais também. Com muita paciência, com muita impaciência. Querendo que a pessoa, né, já chegue pronta e resolvendo tudo de uma hora para outra. E talvez a gente, como uma escola, universidade, a gente poderia estar fazendo um pouquinho melhor também. Tá? Então, eu acho que existe uma exigência, uma dificuldade, talvez natural, entre aspas, da profissão, existe talvez um grau de exigência exagerado das empresas, e talvez a gente, como formador de pessoas, a gente poderia estar melhorando um pouco isso também. Consegui te responder, mas a pergunta é muito difícil de responder. Se eu tivesse uma resposta para ela, assim, difícil. Não, conseguiu sim. Professor, eu vou fazer duas aqui. Claro. A primeira, eu venho chamando os alunos para uma reflexão, já que a gente já está caminhando aí na metade do nosso curso. Sim. E aí já fazendo um chamamento, já pensando em TCC. Sim. O que o senhor sugere,
lacuna na área de engenharia de software para que eles possam aprofundar para contribuir para a ciência da computação? Difícil também, né, Presley? Só porque eu acho que tem várias, entendeu? Eu acho que todas essas áreas que eu comentei aqui, elas têm possibilidade de fazer um TCC. Olha só, na parte de processo, né? Estudar como é que, por exemplo, você pode estudar como é que uma empresa em particular, tá? Acho que isso é um TCC, você dizer como é que uma empresa X ou duas empresas X, Y, Z, qual é o processo delas, entendeu? Na parte de requisitos, entendeu? Fazer uma pesquisa, assim, de MVPs, por exemplo, tipos de MVPs, porque existem tipos diferentes de MVPs. Toda essa parte de microserviço, arquitetura, né? Modelos de arquitetura. Assim, eu vi alguém fazendo recentemente um sistema de demonstração de Domain Driven Design, que é um conjunto de técnicas para design de sistemas. Um sistema piloto que usa arquitetura hexagonal, um sistema piloto de demonstração que usa arquitetura limpa. Tá? Por exemplo, então, na parte de testes, entendeu? Estudar testes de alguns sistemas, ir lá no GitHub, pegar sistemas lá e exemplificar os testes deles. Tá? Assim, eu gosto hoje muito um dia assim, de talvez um TCC não revolucionar demais, não, entendeu? Estudar o caso de uma empresa ou de um sistema, ou desenvolver um sistema de demonstração. Sim, muito bem, eu concordo. Acho que faz muito sentido. A segunda, como é que o senhor está vendo? Tem alguns alunos aqui que têm interesse de seguir, né, como nosso curso de ciência, então a ementa é focar a criação de novos desenvolvedores. Sim. O senhor que tem uma larga experiência na área acadêmica, como é que seria essa jornada? Como é que está o mercado, né, que diz respeito para essa jornada, para os nossos alunos ser futuros pesquisadores, contribuir de forma efetiva para a nossa área, né, sendo mestre, doutores, pós-doutores? Como é que está esse cenário nível Brasil e internacional, na sua visão? Aí, deixa eu só ver se eu entendi. Aí a formação de pesquisador mesmo, alguém que queira, por exemplo, continuar na carreira acadêmica e talvez fazer mestrado, né? Isso. Assim, boa pergunta também, Presley. Assim, eu sou muito pragmático, entendeu? E aí eu acho que, se você pensar bem, eu vou supor assim, eu quero fazer mestrado. Quero continuar estudando. Quero carreira acadêmica, ok? Muito importante, super importante, eu acho que é possível também. Eu acho que aí, qual que é o caminho? Primeiro, a pessoa tem que gostar de estudar. Porque ela vai continuar estudando, não é? Então, você tem que gostar de estudar. Segundo, se você gosta de estudar, você tem que ter boas notas em geral. Ok? Boas notas. Histórico. Ok? O que mais? Talvez, eu acho que talvez vocês tenham aí, né, fazer não só um TCC, mas fazer uma iniciação científica com algum professor, já tentar ter algum trabalho com alguma contribuição científica, tentar publicar isso. Eu vi você comentando aí no início, né, sobre um simpósio de software livre, não é? Sim, eu acho que isso conta ponto, né? Sim. Então, assim, eu acho que, por exemplo, se eu simplificar, histórico, boas notas e iniciação científica conjugada com alguma publicação. Isso é super importante. Se eu puder dar uma outra sugestão, começar a pensar nisso quanto antes. Nesse plano, não é? Fazer esse plano quanto antes no curso. Vocês estão no quarto período, né?
o Presley só comentou, então está na hora de já ir pensando nessas coisas, não deixar de pensar nisso no último semestre do curso. Era mais ou menos isso que você estava querendo, Presley? Era isso aí. Obrigado. Tá claro. Pessoal, fique à vontade. Eu tenho mais aqui. Professor, Eu também. eu tenho outra dúvida. Se você pudesse escolher uma competência, tanto soft skill ou hard skill, para o profissional de engenharia de software, qual seria? Difícil em Diego, né? Diego ou Caio? Diego, né? Diego. Um soft skill, só um Diego. Isso, a principal que você escolheria se pudesse. Eu não consigo, mas assim, eu vou abrir para uns 2 ou 3. Eu acho capacidade de ouvir e de se expressar. Capacidade de entender e de se expressar, que eu estou unindo numa coisa só. Capacidade de receber input, ouvir, e capacidade de devolver, output. Expressão oral, verbal, escrita e etc. Então, capacidade de ouvir e capacidade de se expressar. Segundo, que eu acho o mesmo nível de importância, resiliência. Não desistir. Aguentar as dificuldades. Procura, você está entendendo? Não só desiste amanhã. Tá? Eu acho que isso é super importante. Capacidade técnica aí também eu acho que é difícil, entendeu? Mas assim, aí se eu puder resumir em uma, eu vou tentar resumir em uma. Às vezes eu vejo muitas pessoas assim tentando ser bom em uma coisa, em um stack de tecnologia. Tá? Eu vou ser bom em, sei lá, hoje em dia todo mundo tenta fazer, né? Vou ser bom em JavaScript, Node, etc. Tentar definir uma tecnologia e estudar ela de uma maneira um pouco mais profunda, seja qual for, tá? Em vez de diversificar demais. Escolher alguma stack de tecnologia, tá? E procurar estudar aquilo com a maior profundidade. Se eu puder complementar aqui, assim, talvez, né, já tentar se... Eu vou ser front-end, eu quero ser desenvolvedor, o que você quer fazer da vida? Se você quer fazer mestrado, então tem uma receitazinha de bolo que eu acabei de dar aqui. Não, eu não quero fazer mestrado. Tudo bem, eu quero já trabalhar. Tá? Se você quer trabalhar, né, vai fazer um estágio, porque tem N opções de estágio, ou já vai trabalhar. Hoje em dia as pessoas parecem que não estão nem fazendo estágio mais, as empresas já contratam. Né? Tem uns alunos que eles vai passar no estágio, eles são contratados, bem contratados às vezes. Né? Mas onde que eu estava? E aí, eu estava assim, então você vai ser back-end ou front-end? Ou você vai querer ser um PO, Product Manager, alguém de um pouco mais de processo, de produto, ou você quer ser um Agile Coach, um Scrum, o que você quer ser? Entendeu? Você quer ser full stack? Você gosta mais de front? Você gosta mais de back? Ou você quer ser mais uma pessoa de processo, um Scrum Master, ou você quer ser uma pessoa mais de produto, de requisitos. Então, já procurar se especializar. Espero que eu tenha ajudado, Diego. Não tenha estendido muito a resposta. Não, muito bom, muito bom. Obrigado. Professor, fiquei muito feliz com a sua primeira opção, que é uma que eu sempre comento com os alunos, sabe? A importância, só que eu traduzo isso na questão da comunicação, né? Porque muitas das vezes, nós cientistas da computação, a gente lidar muito com máquina e esquecemos
da essência humana, né, da nossa proximidade com as pessoas, com o outro. Eu lembro, eu já falei isso para eles atrás, eu lembro quando eu estava fazendo o curso de Sistema de Formação na PUC, né, Contagem, isso em 2003, uma disciplina de... Porque a PUC, né, se você trabalhou lá, sabe, tem as disciplinas religiosas, que é um viés mais humano. Aí meu professor, um dia, de cultura religiosa, ele falou assim, não adianta a gente, por exemplo, pegar o problema da sociedade, a gente ter o problema da sociedade, traz isso dentro da universidade, pesquisa, trabalha e não devolve isso, sabe? E aí, toda vez que eu encontro com esse meu professor, eu agradeci, professor, o senhor mudou a minha vida, sabe? Dessa questão da comunicação, dessa empatia, sabe? De estar próximo. Eu falei para eles também que um dia eu vou encontrar com o Marco Stefanini, né, o diretor hoje da Stefanini, que eu assisti um dia a mesa redonda lá na TV Cultura, o pessoal na mesa redonda perguntou assim, olha, o que é fundamental para você na TOTUS, na Stefanini? Aí ele falou assim, o engenheiro de software ele tem que ser concentrado. Ele só destacou essa. Eu concordo, mas discordo porque eu coloco em primeiro lugar a comunicação, que ali é a questão de você, olha, como você diz, você tem um prazo para entregar. E você, responsabilidade, você olha, equipe, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir todo esse problema. Me ajuda, sabe? Não ficar ali perdido. Outra coisa também, você ter o espírito de pesquisador, né? O nosso curso aqui incentiva a gente a fazer pesquisa, não ficar perguntando nas pessoas. Hoje a gente está num momento muito de imediatismo, né? Como é que faz isso? Pesquisa, quebra-cabeça, né? Autonomia, isso é exatamente. Isso é soft skill também. Isso. Então, assim, quando o senhor destacou, eu falei, estou falando a coisa certa para a turma. A gente está muito alinhado. Fiquei muito feliz quando o senhor ponderou essa no primeiro lugar, porque realmente nós captamos e estamos seguindo no caminho certo, sabe? Isso me deixa muito confortável para seguir nessa jornada e replicar, né, um pouco que eu sei, né, compartilhando com os meus colegas aqui. Não, isso sem dúvida nenhuma, Presley, eu acho super importante. Eu vi um pouquinho comentando recentemente, tipo assim, que muitas vezes as empresas contratam pelos hard skills, mas elas demitem pelos soft skills. A falta de soft skills é a causa, um problema, né, de relacionamento é a demissão. Uma outra coisa que eu queria comentar nessa linha sua aí é que eu acho, sinceramente, todo mundo que quiser pode ser um engenheiro de software muito bom. Não existe... Você não precisa ser genial. Você não precisa ter uma inteligência fora da média. Se você quiser, se você se planejar, se você se organizar, qualquer pessoa hoje em dia pode dominar essas coisas que eu comentei aqui. Inclusive soft skills, que a gente desenvolve também. Soft skills não significa que você nasceu com isso, não, né? Você pode também aprimorar os seus soft skills. É uma coisa que a gente pode desenvolver também. Não só a parte técnica, mas a parte comportamental. Verdade, concordo. Eu conheço várias pessoas assim, que às vezes mudam, né, de graduação, saem da área, porque não gosta. Né? Assim, a pessoa não gosta, então assim, se não gosta, a gente tem que respeitar. Né? Mas se você gosta, se você se planeja, se você quer, você tem todas as condições de cumprir tudo que a gente comentou aqui. Exato, concordo, exatamente. Pessoal, mais perguntas? Boa noite. Boa noite. Não é propriamente uma, mas é um... Camila, eu estou te ouvindo bastante mal. Estou um pouco baixo.
Ô Camila, se você quiser fazer alguma pergunta, você manda no chat que eu leio para ele, para facilitar. Melhorou um pouco? Melhorou um pouquinho. Só um pouquinho? Não, melhorou. Boa noite. Boa noite. O meu propriamente não é uma pergunta, mas sim eu gostaria de agradecer pela palestra. Foi bem esclarecedora e instrutiva. E, assim, que nem o professor Presleyson falou, a gente utiliza seu livro, né, como base para a disciplina. E tem sido muito bom, porque a linguagem dele é bem clara, assim, os exemplos são muito, muito bons, muito claros, e eu tenho gostado bastante. Tem sido fácil assimilar o conteúdo. Assim, seria isso mesmo. Muito obrigado, Camila. Um maior prazer ouvir isso, entendeu? Significa que está sendo útil e é realmente o objetivo dele, um livro para ser lido por alunos. Realmente, o que a Camila falou é verdade, porque ao contrário de outros livros, normalmente da nossa área, que é uma linguagem muito técnica, difícil de entender, o seu livro é bem tranquilo. A gente pega ele para ler, parece que a gente está lendo um livro normal, porque a gente entende tudo que está nele. Então, agradecemos por você ter feito um livro assim, né, que facilita a nossa vida, a vida dos alunos, porque a primeiro ver, é uma disciplina teórica, Sim. muito teórica, tem alguns conceitos, Sim. passa por muita coisa, então ajuda bastante o seu livro ser desse jeito. Então, obrigado mesmo, porque se não tivesse você, fazeria muita falta. Muito bom, Diego. Espero que o livro seja útil aí para vocês, continue a ser útil aí, entendeu? Contribuam para a formação de vocês. Quem levantou a mãozinha aqui foi o... Eu acho que o Warley. Warley, por favor, fica à vontade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, sim, que bom, porque às vezes meu fone dá algum problema para configuração e eu fico falando e o professor não me escuta. Mas é coisa do fone mesmo. Boa noite, Marco Túlio. Muito obrigado pela palestra. Foi muito interessante, muito esclarecedora, como a Camila havia pontuado. E a minha dúvida é mais para ver se essa interpretação que eu tenho está de forma correta. Porque a engenharia de software em si, pelo que eu consegui abstrair da matéria, ela abriu a porta para diversas novas profissões. E com isso surge até uma coisa interessante do Scrum, são os papéis, né? Só que eu fico um pouco confuso em entender onde o engenheiro de software se encaixa. Dado todas as software skills, o que eu consigo interpretar até com a experiência de trabalho é que o engenheiro de software ele se aproxima ali do arquiteto, que seria um líder técnico da equipe. Essa interpretação, ela é correta ou, assim, eu posso interpretar que como a engenharia de software abriu várias novas profissões, deu abertura para várias profissões, cada um que faz parte de um papel ali tem uma parte da engenharia de software consigo. Deu para expressar bem? Deixa eu ver se eu consigo responder e aí você me fala se a minha resposta ela te ajudou. Hoje você desenvolve software, né, nos tais dos squads, né, que são os times ágeis. Tem uma característica que a gente diz que esses times são multidisciplinares. Eles são autônomos, como se fosse uma pequena empresa dentro da empresa maior. Eles têm muita autonomia. Para ter autonomia, eles têm que ser multidisciplinar. Então, lá dentro, eles têm todas as pessoas para fazer aquela funcionalidade do aplicativo do Nubank. Tudo bem? Tem um squad do Nubank que cuida da parte de seguros do Nubank. Ok? Sim. Esse squad desenvolve tudo que tem a ver com seguros. Eu acho que seguros talvez deve ter até mais de um squad, mas eu vou simplificar e dizer que é um squad só. E esses squads, eles são autônomos e multidisciplinares. Então, lá dentro tem, sei lá, precisa de um cientista de dados? Tem lá dentro. Lá dentro precisa de uma pessoa de UX, design, interface? Tem lá dentro. Ok?
Aí agora precisa, talvez, de alguém para cuidar da parte de requisitos, levantar as features, escrever as histórias de usuários. Aí tem um PO ou um Product Manager. Tudo bem? Ok? Sim, sim. Então, até agora tem cientista de dados, tem um cara de interface, UX, design, tem um cara, digamos, de requisito, de produto, PO, etc. Falta quem? Os caras que vão implementar as coisas. O que a gente chama de engenheiro de software? Quem é que vai codificar? Ok? Uhum. Falta os, digamos, talvez a gente chama de devs hoje em dia, né? Acho que eu confundi um pouco, porque o PO também é uma disciplina de engenharia de software, um PM. Mas o principal papel do engenheiro de software hoje em dia, o principal, são os caras que vão desenvolver, que vão implementar a funcionalidade de contratação de seguros do aplicativo do Nubank. São os desenvolvedores. Eu consegui te explicar um pouco ou não? Conseguiu sim. Então seria os devs. Só que essa habilidade de negócios seria, assim, uma facilidade de se expressar com o PO ou com os stakeholders em geral. Não, pois é. Eu acho que isso também faz parte de engenharia de software. É claro que a gente começa a ter algumas regiões de fronteiras, mas, assim, se você quiser, eu vou, para não ficar muito confuso, eu acho que eu vou voltar. Vocês estão compartilhando a minha tela ainda, não tá? Ou não? Sim. Tá, eu vou Sim. voltar. Eu vou voltar um pouco aqui. Para mim, isso aqui são os nomes do mercado para engenheiro de software. Ok? No mercado, os engenheiros de software costumam ter esses títulos aqui: full stack, front-end, back-end, mobile, tech leader, arquiteto, analista, analista de requisitos, analista de qualidade, testes, PO, Scrum Master, Agile Coach, gerente de projetos, gerente de produtos, CTO. Esses caras, para mim, são engenheiros de software. Nomes de mercado para profissões que demandam conhecimento dessa área da computação chamada engenharia de software. Tudo bem? Tudo bem, Warley? Tudo bem, sim. Então é como se cada pessoa ali fosse um engenheiro de software, só que especializado em uma determinada tarefa ou área, campo. Eu acho que para mim fazer uma comparação não muito boa, imagine assim, médico. Médico é um engenheiro de software. Mas não existe médico, existe ortopedista, pediatra. A gente está tendo uma especialização da área de engenharia de software. Sim. Então, Ótimo exemplo. Você tem medicina, mas ninguém é médico hoje em dia, né? Até o médico generalista, o clínico geral, é cada vez menos comum, né? Hoje em dia você é pediatra, otorrino, cardiologista, dermatologista, tudo bem? Hoje em dia ninguém é engenheiro de software, amplamente. Você é full stack, mobile, dev, back-end, são as especializações em engenharia de software. Entendi, perfeito. Muito obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém? Bom, acho que nós podemos encerrar por aqui. Professor Marco Túlio, mais uma vez, em nome da faculdade, da nossa turma, muito obrigado pelo convite. A sua apresentação vai agregar muito às nossas experiências, né, aos novos engenheiros que aqui sairão. Fiquei muito feliz, superou as minhas expectativas, acredito também dos demais colegas. Muito obrigado. Passo a palavra para o senhor e para os alunos, caso queiram fechar. Valeu.
Pessoal, o maior prazer conversar com vocês, muito interessante para mim ter esse feedback, tá? Espero né, que eu tenha dado algumas pequenas dicas e sugestões aqui que sejam úteis, né, para a carreira de vocês, para o futuro de vocês, até mais geral, né? Então, muito obrigado. Valeu, professor. Valeu, colegas. Ok, muito obrigado, pessoal. boa noite. Um abraço a todos, viu? Um abraço Valeu. a todos. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Presley. Um abraço, gente. Até mais. Tchau. Fica com Deus. Boa noite, muito obrigada.